Olá, meus amigos e amigas, estamos começando mais uma edição do Comando Especial Crimes. Hoje nós vamos falar da história do pequeno José Arthur. José Arthur, o silêncio que ecoa no coração do Pará. Era para ser apenas um dia comum na zona rural de Eldorado dos Carajás. O sol brilhava forte naquele momento. Os pássaros cantavam e a rotina seguia seu curso firme. Mas no dia 26 de março, uma história mudou para sempre a vida de uma família e comoveu toda uma região. José Arthur, de apenas 1 ano e 6 meses de idade, um menino pequeno, cheio de vida, de sorriso inocente e sonhos que ainda estavam começando a ser escritos. Como toda criança carregava no olhar a pureza que só a infância possui. Mas, de repente, o impensável aconteceu. José Arthur desapareceu misteriosamente. Em poucos minutos, o que era tranquilidade transformou-se em desespero. Familiares correram pelos caminhos de terra, vasculharam matas, chamaram seu nome repetidas vezes. Na esperança de ouvir um choro, uma resposta, qualquer sinal que pudesse indicar onde o pequeno Arthur estava. Horas se passaram, as horas se passaram, vieram as semanas e a angústia continua. Aonde está o pequeno Arthur? Essa é uma resposta em que o Pará espera, que o Brasil espera. A cada amanhecer trazia uma nova esperança. Cada anoitecer deixava uma pergunta que ninguém conseguia responder. Aonde está José Arthur? Enquanto a família enfrentava a dor da ausência, moradores, voluntários e autoridades se mobilizavam em buscas incessantes. A história do pequeno menino José Arthur. A história do pequeno José Arthur ultrapassou os limites da cidade e tocou milhares de pessoas. Porque quando uma criança desaparece, não desaparece apenas uma pessoa, desaparecem os abraços que seriam dados, as brincadeiras que ainda aconteceriam, as palavras que ainda seriam ditas, os sonhos que ainda seriam construídos. Hoje, o nome José Arthur
continua vivo na memória de todos que acompanham esse caso. Vivo no coração de uma mãe que nunca deixou de esperar. Vivo na esperança de uma família que continua acreditando. Vivo no coração. Vivo na oração de milhares de pessoas que ainda procuram respostas. E quando houver perguntas sem resposta, a história de José Arthur não será esquecida. Porque o tempo pode passar, mas o amor de uma família nunca desaparece. E é por isso que o Broncas da Cidade, a voz que não deixa histórias importantes caírem no esquecimento. Aonde está José Arthur? Quem é o culpado? E é hoje o caso José Arthur, o bebê desaparecido há mais de 2 meses, segue sem resposta. E a polícia analisa celulares. O menino José Arthur desapareceu em 26 de março, com então 1 ano e 6 meses de idade, na zona rural de Eldorado dos Carajás, região sudeste paraense. Mais de 2 meses após o bebê José Arthur, de 1 ano e 6 meses, desaparecer de Eldorado dos Carajás, onde fica na região sudeste, o menino ainda não foi encontrado. Várias equipes de buscas estiveram no local. Vários profissionais de segurança, várias aeronaves foram usadas na procura do pequeno José Arthur. O fato aconteceu numa terça-feira, do dia 26, em que o desaparecimento havia completado 2 meses. A Polícia Civil informou que segue investigando o caso e que está em fase de análise de todos os dados extraídos dos celulares apreendidos em abril. A criança desapareceu na noite do dia 26 de março, enquanto brincava com os primos na área externa da residência em que morava na zona rural. Segundo a polícia, desde então, buscas foram feitas com bombeiros, moradores da região, cães farejadores, drones e mergulhadores, mas nenhum vestígio da criança foi encontrado. Além de celulares apreendidos, mais de 25 pessoas foram ouvidas ao longo das investigações e 2 suspeitos foram detidos. José Arthur vivia com a família numa casa da Vila Peruânia, próximo ao assentamento Lorival Santana, na zona rural de Eldorado dos Carajás, cidade distante 650 quilômetros de Belém. Em abril, a mãe da criança disse a uma emissora de televisão local, a Geiciara Souza Gonçalves, ela falou sobre a angústia e a falta de respostas e disse: a gente fica sem saber o que está acontecendo. Precisamos de respostas. A região onde a criança sumiu é marcada por uma paisagem composta por áreas de vegetação e rio, além de uma passagem de uma rodovia federal. A polícia informou ainda que as diligências seguem em andamento por meio da Delegacia de Eldorado dos Carajás. O caso segue sob sigilo de justiça. Os 2 elementos acusados de fazerem parte e de estar envolvidos no sequestro da criança foram soltos semana passada. E a família pede uma explicação. Várias pessoas da sociedade se envolveram nesta busca. No próximo bloco nós vamos mostrar
que pessoas da sociedade se envolveram porque há uma pista, receberam uma pista de uma fonte fidedigna que José Arthur teria sido visto em uma cidade próxima, no estado próximo ao Pará. Daqui a pouco nós vamos ouvir também outros profissionais do Brasil que estão se movimentando, se mobilizando para uma resposta, para sabermos o que realmente aconteceu com o pequeno José Arthur. O delegado Bressan também fala a respeito deste caso que estarreceu o país, estarreceu o Pará. O caso de José Arthur, bebê desaparecido há mais de 2 meses e que seguem sem resposta. A polícia diz que ainda está investigando. Eu não tenho sombra de dúvidas, mas que nós precisamos de uma resposta, nós precisamos. E é por isso que hoje, no Crime Sem Solução, nós estamos contribuindo com a sociedade e indagando a polícia por respostas. José Arthur, o silêncio que ecoa no coração do Pará. Gostaríamos de entender o que aconteceu. Aonde se encontra José Arthur? Quem seria o responsável pelo sequestro de José Arthur? O que estaria por trás? José Arthur está vivo? Eu sinceramente creio que sim. Mas nós precisamos de respostas. Não podemos nos calar diante de um crime que deixou o Pará perplexo. De um crime que deixou a família de José Arthur sem respostas. Aonde está? Permita-me apresentar um dos mais autênticos apresentadores de televisão do Brasil. Esse é Sérgio França. Prazer em conhecer você. Precisamos dar uma resposta. A sociedade clama por uma resposta. E aqui eu convoco também os meus amigos de imprensa de todo o Brasil, principalmente do estado do Pará, para que não deixemos esse caso cair no esquecimento. Precisamos ajudar essa família. José Arthur, um bebê de 1 ano e 6 meses que misteriosamente sumiu de Eldorado dos Carajás. O que estaria por trás desta história? Quem são os envolvidos nessa história? Eu creio muito que a Polícia Civil vai dar uma resposta à altura. Eu creio que outros policiais e a sociedade, todos nós juntos, envolvidos, possamos dar uma resposta. E que a união faz a força. Se você que me assiste, se você que está nesse momento na televisão, no rádio, na internet, ouvindo e sabe de alguma informação, eu peço que o senhor ligue o 181. Ajude as autoridades, ajude a polícia a desvendarmos este crime. Quem estaria por trás do desaparecimento do bebê José Arthur? O que tem por trás? Eu gostaria de ajudar a sociedade, a família. Estou contribuindo com a minha parte de usar uma audiência gigante para simplesmente cobrar das autoridades. Esse aí é o bebê José Arthur. Precisamos de uma resposta. Quem estaria por trás? Quem estaria por trás e por quê? A polícia não pode esquecer do caso de José Arthur. Nós temos que cobrar das autoridades. Nós queremos saber
o que aconteceu com o bebê José Arthur, de 1 ano e 6 meses, quando desapareceu. O helicóptero da AESP também esteve envolvido na operação, na busca por José Arthur. Várias autoridades, a Marinha também, a Polícia Militar, o salvamento do Corpo de Bombeiros, cidadãos e cidadãs comuns da sociedade ajudaram na busca pelo pequeno José Arthur. José Arthur, o silêncio que ecoa no coração do Pará. Precisamos dar uma resposta para esse caso. Essa é uma história intrigante e que precisamos desvendá-la. Não há crime perfeito. Quem estaria por trás? Quem estaria envolvido? O que realmente aconteceu com o bebê José Arthur? São respostas que precisam ser esclarecidas. E nós estamos aqui cobrando. Nós estamos aqui fazendo com que o cidadão e a cidadã que nos assiste todos os dias possa ajudar com informações que levem a informações do bebê José Arthur. O comprometimento do Broncas da Cidade por ser um jornal de rede e ser um jornal que passa o Disque Denúncia para ajudar a colocar e desvendar esse caso de José Arthur. No próximo bloco, daqui a pouco, o delegado Bressan vai falar a respeito, tem uma advogada e pessoas que estão envolvidas na tentativa de desvendar esse caso, na ajuda. E aqui, mais uma vez, o interesse do Broncas da Cidade é de não calar, é de estar presente em todas as situações e ajudar as autoridades, a sociedade acima de tudo. Este é o nosso comprometimento com a sociedade, de ajudar a esclarecer os fatos, de ajudar a esclarecer casos como esse. E é por isso que aqui eu peço mais uma vez a sua ajuda. Daqui a pouco eu volto aqui no Broncas da Cidade Crimes, plantão de polícia especial aqui do Broncas da Cidade. Volto já!